Pessoal, boa tarde. Eu estava conversando com um paciente que foi encaminhado por um colega amigo meu, e aí uma das queixas que ele trouxe para mim, bem no comecinho da consulta, foi a questão de ter fome o tempo inteiro. Então ele passou por alguns outros amigos médicos, colegas médicos, passou por alguns outros nutricionistas, fazendo dieta, perdendo peso, que era exatamente o objetivo dele. Mas ainda assim ele falou, eu sinto fome o tempo inteiro. Eu não consigo, tem hora que, porque eu tenho muita disciplina e realmente eu tô me esforçando o máximo possível porque eu quero, tô determinado a perder peso, mas realmente a fome me atrapalha o tempo inteiro e eu chego a sonhar que eu tô comendo as coisas que eu desejo ao longo do dia. Isso é comum, inclusive essa coisa dos sonhos, né, para quem tá querendo perder peso e tá fazendo dieta muito restritiva. Então vou explicar para vocês o que eu expliquei para ele, o que acontece no nosso corpo e o que a gente precisa fazer para poder desbloquear essas vias de queima de gordura. A primeira coisa é o que eu estou comendo, essa é a primeira coisa, o mais importante definitivamente. A segunda é qual é a periodização, como que eu estou comendo esses alimentos. Porque assim, vou começar de trás para frente. Existe uma coisa meio que já entranhada dentro dos profissionais médicos, ou pelo menos os profissionais da saúde que lidam com essa parte de nutrição, de falar que você, para emagrecer, precisa de comer de tanto, o mais comum é de 3 em 3 horas, é o que todo mundo já ouviu. Por que isso é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum? Na verdade, do ponto de vista metabólico, quem observou isso, observou que o metabolismo da pessoa subia. Isso é verdade. O metabolismo nosso, que a gente fala que a taxa metabólica basal, ela sobe, ou seja, a quantidade de calorias que você gasta ao longo do dia, né? Então, quanto que você está queimando, isso sobe na hora que eu como. Então, vamos supor que eu estou fazendo agora eu estou em jejum, como eu estou. E aí, de fato, dali a alguns minutos eu vou lá na cozinha e como alguma coisa. Se você conseguisse medir meu metabolismo, vamos supor que estava em 1.500, ele ia para 1.530. Aí dali a 3 horas eu como de novo, sobe mais um pouquinho, 1.530. E aí vai, por aí vai. Então acho que já deu para pegar a ideia. Então, a pessoa que inicialmente observou isso falou assim, puxa vida, comer é interessante para ativar o metabolismo, porque se eu periodizar e colocar 3 em 3 horas as minhas refeições, eu de 3 em 3 horas vou ter um pico de metabolismo, vou acelerar meu metabolismo e vou conseguir aí perder peso. Bom, a verdade é assim, é um raciocínio interessante, linear, faz até sentido, mas é absolutamente falho. Para pensar. Primeiro que se você está fazendo uma dieta, você vai comer de 3 em 3 horas alguma coisa bastante leve, sei lá, um pedaço de uma fruta, uma meia barrinha de um cereal e por aí vai. Com certeza você vai comer alguma coisa que não vai te dar aquela sensação de plenitude, uma sensação de saciedade, que é o que a gente busca quando a gente está comendo, prazer e saciedade, na verdade. Então, bom, para pensar comigo, o que eu comer, muito provavelmente o que eu comer vai ser insuficiente comparado, na verdade vai ser na verdade a mais em termos de calorias do que efetivamente o que o meu metabolismo consegue subir. Vamos supor, meu metabolismo consegue subir aí 50 a 60 calorias quando eu faço essa alimentação. Poxa, mas eu estou comendo ali uma maçã, que é uma fruta, que é um lanche comum em dieta. Tem 100 calorias, 130 calorias. Então eu já ganhei aí calorias. E se eu vou fazendo isso ao longo do dia, eu vou somar. Minha balança vai ficar positiva. Que não é a questão calórica, que não é a questão mais importante. E aí a gente vai para o que a gente está comendo. Para o que a gente está comendo, a gente só tem 3 tipos de... Obviamente tem 1 milhão de tipos diferentes de comida, mas todas elas são divididas em 3 coisas. Gordura, proteína e carboidrato. A gente tem uma relação que a gente fala que é proteína e energia. Toda vez que você tiver muito pouca proteína na comida e muita energia, exemplo clássico, um biscoito, um pão com manteiga, que é o clássico, um bolo, um waffle, chocolate, barrinha, por aí vai. Toda vez que eu tenho muita energia, caloria e muito pouca proteína naquela comida, eu vou ter fome dali a pouco, porque o meu corpo ele não consegue, primeiro, atingir a saciedade que ele precisa. Não tem um X calórico necessário, geralmente é pouca coisa.
E segundo, eu estou estimulando uma quantidade de hormônios, dentre eles o mais importante aí é a insulina, que faz um pico gigante dentro da minha corrente sanguínea. E na hora que essa insulina cair, que costuma ser mais ou menos 2 horas depois, você já está desesperado para comer. Aí o sujeito vem com aquela máxima assim, ai, nossa, tô começando agora, tô fazendo uma dieta comendo de 3 em 3 horas e acredita que meu corpo virou um reloginho. Eu como ali de 3, eu como agora, dali a 3 horas, puxa, tá batendo 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, eu já tô morrendo de fome de novo. E acha interessante isso, acha bacana, porque acha que o corpo está metabolizando rápido e não é verdade. Você só está tendo fome de novo porque a sua insulina caiu. Você comeu alguma coisa que fez a insulina disparar. Não é à toa que você está com fome de novo, porque se a sua insulina tivesse baixa, você não ia sentir fome. Não ia, definitivamente não, porque o hormônio que realmente faz, um dos hormônios que faz a gente ter vontade de comer é a insulina, quando ela tem esse decréscimo, significa que o açúcar da sua corrente sanguínea foi totalmente removido e aí você efetivamente precisa preencher novamente isso daí. Então a insulina, ela vai ter essa função. E aí o cara acha bacana, acha interessante, justamente porque, nossa, programei meu corpo, tô reprogramando meu corpo com essa dieta e tá dando um tiro no pé, porque justamente se ele não comer naquelas 3 horas, essa falta desse açúcar que ele estava sentindo, que o corpo está dando falta na corrente sanguínea, que é sensibilizado e sentido pela insulina, vai cobrar. A próxima refeição dele, se for daqui a 5, 6 horas, se for o caso, vai ser aquela refeição extremamente copiosa, gigantesca, um X calórico bizarro, às vezes até seguido de problemas psicológicos associados, que são uns binges, aquela, você vai na geladeira e destrói, come absolutamente tudo, não sobra nada para ninguém, vem a culpa associada. Enfim, e aí você perde o seu objetivo, que era justamente emagrecer, porque você não consegue, né, depois de uma ingestão tão bizarra. Imagina assim, eu quero metabolizar gordura, veja isso, quero metabolizar gordura, né, ninguém quer perder músculo, estou falando de perda de peso, você entende que eu tô querendo dizer que eu tô querendo eliminar a gordura do meu corpo, ninguém quer perder um bíceps, ninguém quer perder um quadríceps, ninguém quer perder músculo, obviamente não, a ideia inclusive é construir mais. Agora, imagina assim, eu tenho dinheiro na carteira e dinheiro no banco. Então, no dia a dia, eu vou fazendo a ingestão calórica, preencho a minha carteira de dinheiro, que é a glicose, e aí começa a sobrar dinheiro, isso vai para o banco, vai virar uma reserva, que é a gordura. Minha gordura é minha reserva no banco. Só que assim, de uma maneira geral, o normal é eu sacar dinheiro primeiro da minha carteira, né? Eu preciso comprar alguma coisa, então vou fazer um exercício, preciso gastar caloria, eu vou gastar aquela glicose. Essa glicose está onde? Onde está a carteira? Está no músculo, está estocado, tem um nome, chama glicogênio. Mas enfim, é a glicose que está ali. E aí eu só vou efetivamente então começar a usar da reserva lá do banco, que é a minha gordura, quando essa glicose estiver muito baixa, quando tiver realmente um nível aí de glicogênio muscular bastante consumido. A gente nunca zera o glicogênio, é um erro falar isso, já vou adiantando, mas quando ele está bem baixo, a gente começa a lançar mão das reservas da gordura que está lá acumulado no tecido adiposo. Então, assim, seria mais interessante eu fazer um plano dietético, um plano nutricional que poliasse rapidamente esse glicogênio muscular e me desse o tempo inteiro acesso a essa gordura. Claro que se esse plano for um plano de comer de 3 em 3 horas, eu simplesmente não vou conseguir fazer isso, porque quem bloqueia justamente a saída da caloria da gordura, a queima da gordura, é a própria insulina. Então eu estou comendo de 3 em 3 horas, aquela coisa, não, tem que comer, o sujeito nem está com fome, isso eu acho um absurdo, o cara nem está com fome e eu tenho que comer, porque está lá no plano, eu abro, 9 horas da manhã tem que comer, meio-dia tem que comer, 3 horas da tarde eu tenho que comer. O cara tá nem com fome e tá comendo. E aí acha curioso, acha estranho, fica frustrado porque não tá perdendo. Mas é óbvio que não vai perder peso. Porque se a coisa fosse só calórica, acontece como acontece com todo. Eu canso de ver. O sujeito faz uma dieta hipocalórica restritiva, perde peso, perde de fato. Mas a uma hora o corpo regula, ele fala, opa, não, vamos parar com isso, não está entrando caloria aqui, estou indo em direção à morte, imagina, não vou, eu quero me preservar. Qual que é a função da nossa vida? É procriação, preservação da espécie, então eu quero me preservar. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu metabolismo, é o cara comendo agora menos,
passa a engordar. É o que acontece, essas dietas de 3 em 3 horas, a dieta que pode, aquela dieta assim, ó, vê se você já não fez uma dieta dessa. Pode tudo, mas bem pouquinho de tudo. Tiro no pé, já vou te adiantando. Você não pode passar numa consulta com qualquer profissional de saúde que vá fazer esse trabalho com você nessa área. Saiba, procure métodos que vão justamente minimizar esses picos de insulina de 3 em 3 horas. Procure uma dieta onde você vai se sentir saciado ao longo do dia. Procure uma dieta onde você precise comer menos, mas isso não seja uma coisa frustrante, isso não traga para você um desespero. Pessoas não conseguem conviver do seu lado porque você está absolutamente nervoso, está com o humor completamente alterado, porque a sua dieta é um espinho no seu pé. Então, a gente tem que ter esses conceitos em mente. O emagrecimento ele vai se dar tanto num perfil calórico, claro, falam a premissa básica, a questão do déficit calórico, não vou entrar nessa parte, mas o mais importante é o que está por trás disso. Da onde estão vindo essas calorias? Puxa, é 100 calorias de um pedaço de frango, são 100 calorias de um pedaço de peixe, salmão, tilápia, ou são 100 calorias de um brigadeiro? Porque no final do dia, eu posso comer 300, posso gastar 1.500 calorias enfim, gastei 1.500 porque eu fiz exercício, porque o meu metabolismo é acelerado, e comi ali 1.000 calorias, foi 1.000 calorias de arroz e brigadeiro, só como arroz e brigadeiro. Não vai dar certo no final, vai ser uma dieta, primeiro que vai te espoliar inteiro. A gente tem que olhar também do ponto de vista nutricional, que não tem nada sendo agregado aí. E além disso, você é aquele cara que emagrece, mas emagrece morrendo de fome, emagrece irritado e principalmente, e aí eu termino esse vídeo com isso, o mais difícil hoje do emagrecimento, que por incrível que pareça não é efetivamente emagrecer, é permanecer magro. É permanecer com uma boa composição corporal, coisa que a maioria das pessoas não consegue, tem aqueles efeitos sanfona, o sujeito emagrece, engorda, emagrece, e é péssimo para o metabolismo, isso é péssimo, são choques que você vai dando no seu corpo, que uma hora o seu corpo para de responder da mesma maneira que respondia antes. Então, vamos ter esses conceitos em mente, vamos tentar desfazendo esses conceitos errôneos de periodização de comida, porque eu tenho que comer tanto tempo. Vamos prestar mais atenção no nosso próprio corpo, vamos olhar mais pra gente. Está na quarentena, essa coisa do coronavírus, dá mais tempo pra gente perceber as nossas pulsões, os nossos chamados, as nossas vontades. Vamos olhar pra fome, é fome ou é vontade de comer, é fome ou é ansiedade, porque senão a gente vai sair dessa quarentena, grande parte das pessoas vão sair muito piores do que entraram, do ponto de vista de saúde. E aí eu não estou falando estética, eu estou falando do ponto de vista de saúde, porque o que a gente vê é que o vírus ele pega, tirando a questão da idade, isso não dá para mudar, infelizmente, mas ele pega pessoas que têm algum distúrbio metabólico. E os obesos têm vários, a obesidade por si só, a hipertensão, diabetes, colesterol e por aí vai. Então a gente precisa cuidar melhor da nossa saúde, definitivamente mantendo um peso, uma composição corporal adequada, já é um belíssimo caminho traçado para eu conseguir não me defender de um vírus, mas para eu poder ter uma qualidade de vida adequada. Claro, me prevenindo também de viroses, de bactérias, de infecções, mas para eu principalmente poder ter uma qualidade de vida melhor, poder desfrutar de uma vida melhor para mim e para as pessoas que eu amo e também me amam. Combinado, gente?